LinkedIn, no Facebook, no Instagram. E eu coloco uma música aqui pra gente começar. Hoje vai ser uma música mais calma, tá? Quero começar aqui contando pra vocês uma história. Essa é uma história que eu só compartilho no meu curso de oratória, tá? E vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais sobre essa história, vocês que chegaram aí logo de cara. Essa é a história do Eric. Eric, eu não sei se vocês já conhecem ou não, mas Eric é um cego que ele tinha um grande sonho. O sonho do Eric era chegar no topo do monte mais alto do mundo, o Monte Everest. Só que ele sabia que para chegar no topo do Monte Everest, ele teria que enfrentar muitos desafios, sabe? Muitas adversidades. Ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que em alguns momentos ele sentiria vontade de desistir, de voltar atrás, que em alguns momentos ele falaria: o que eu vim fazer aqui? Só que tem um detalhe. Ele queria chegar no topo do monte mais alto do mundo, o Monte Everest. Segundo algumas pesquisas, segundo algumas estatísticas, só 10% das pessoas comuns, de pessoas que não têm limitação alguma, só 10% conseguem chegar lá no topo. E Eric, mesmo sendo cego, ele tinha esse sonho. Muitas pessoas riram dele, sabe? Muitas pessoas falaram: que viagem, Eric. Pra que isso? Pra aparecer? Pra que você quer chegar lá? Você não precisa disso. Nossa, é muito difícil, Eric. Eu acho que você não vai conseguir, viu? Eu tenho a impressão que isso não é pra você. Essas eram as coisas que ele ouvia. E ele disse assim que ele teve que enfrentar todos esses julgamentos, sabe? E ele conta em uma entrevista que o maior medo dele não era nem medo de não conseguir, não era nem medo de não chegar lá no topo do Monte Everest. O maior medo de Eric era medo do que as pessoas iriam falar, do que as pessoas iriam dizer se ele não conseguisse chegar lá, se ele fosse um fracassado. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, qual é o medo que vocês têm? Medo na vida. Hoje a gente tem um tema para falar aqui sobre como vencer a vergonha, sobre como vencer a timidez, sobre como vencer o medo de falar em público. Esse é o tema que nós temos para a live de hoje. Mas eu comecei aqui contando um pouco da história, da jornada de Eric, porque é baseado em fatos reais e é uma história que eu aprecio muito, sabe? É uma história que eu admiro muito pela grandiosidade, sabe? De perceber, assim, que mesmo para muitas pessoas, ele tendo limitações, ele trabalhou isso na mente dele, sabe? E ele falou: eu vou. Baseado em fatos reais, hein, gente? Prepara. Tem uma outra fala de Eric que é incrível, assim, que mudou minha forma de ver as coisas, que mudou minha forma de trabalhar, que mudou minha forma de viver. E já eu vou contar para vocês quais eram esses outros medos de Eric. Mas não estou pronto para essa live, calma, que nem começou. Tem muito mais por vir. Fica aqui que você está mais pronto do que você imagina, tá? Mas olha o que eu quero trazer para vocês. Antes disso, antes de eu continuar com a história de Eric, vamos fazer aquele passo a passo nosso? Qual que é o passo a passo? Aperta esse aviãozinho, quem está aqui no Instagram. Chama pelo menos umas 50 pessoas. Chama e me conta aqui, ó. Quem já compartilhou com umas 30, 50 pessoas, é bem facinho. Você aperta nesse aviãozinho, que tá aqui. Aqui o avião. E aí você aperta e sai, ó, chamando a galera. Então chama o máximo de pessoas que você puder e compartilha aqui o que você fez para eu reconhecer. Quem tá no YouTube, nas outras redes sociais, não tá de fora não, viu? Quem tá por aqui, compartilha também. Tem uma forma muito fácil de compartilhar no YouTube, que é você tem que fechar o chat para isso. Mas você vai continuar me vendo, vai continuar me ouvindo, vai continuar aqui no vídeo. Você só tem que fechar o chat e aí tem um compartilhar que você consegue mandar o link pelo WhatsApp. Olha que impressionante isso, gente. Você pode mandar pelo WhatsApp, na comodidade do WhatsApp das pessoas e espalhar o bem, espalhar ali conteúdo, sabe? Trazer uma palavra de ânimo para essas pessoas que estão precisando estar aqui. Então vai ser uma grande benfeitoria que você vai fazer. Já compartilha aí, já deixa o seu joinha também. Quem não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, Tati de Ângela, por favor. Olha só, muitas pessoas aqui falaram que já compartilhou. Sexta com a Tati, o que aconteceu nesses dias? O que você está comendo? Você olhou meus stories, né? Já fiz 28, ó!
Manda esse foguete, por favor, manda pra galera. Please. Vamos ver aqui. Gente, hoje eu tenho muitas histórias legais para compartilhar com vocês, viu? Muitos exemplos incríveis. Então, o tempo todo, chamem muitas pessoas, porque tem presente no final, dependendo do número que a gente alcançar aqui, dependendo do engajamento de vocês, eu tenho um presente, e esse presente, já já eu falo, tá? Esse presente é o presente, ele não é qualquer presente não, ele é o presente. Então, você prepara aí, porque você vai ter, assim, uma transformação significativa. Então, eu estava contando aqui a história de Eric, e Eric é esse cego, sabe? Ele é um cego que ele quis chegar no topo do monte mais alto do mundo, o Monte Everest. E eu me lembro que ele montou toda uma comissão, porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria isso. Ele sabia que sozinho ele não seria capaz, sabe, de chegar no topo do monte mais alto do mundo. E ele preparou as pessoas certas, ele escolheu a dedo, não só pessoas competentes, mas pessoas que tinham os mesmos valores, pessoas que pensavam, sabe, e que tinham os mesmos princípios que ele. E uma das pessoas que ele chamou e que ficou 2 anos, gente, olha isso aqui, olha isso, ficou 2 anos treinando. Tati, Eric chegou no topo do Monte Everest, já já eu conto o que aconteceu. Mas olha só, o que é o poder de um sonho. Eric, baseado em fatos reais, ele ficou 2 anos planejando essa expedição lá no Nepal e treinando muito. Tem um treino que só de ver o treino é desesperador. Quando eu vi o vídeo, gente, quando eu vi o treino, deu taquicardia, sabe? O que aconteceu? O treino era tipo uma escada, assim, e ele tinha não sei se você já escalou alguma montanha ou algum monte ou não, mas é um tênis, é um sapato cheio de ferrinho, assim, pontiagudo, porque ele vai enfincando, né, para poder escalar. Daí ele colocava aqueles ganchos assim na escada, qualquer pisada em falso poderia ser fatal para ele cair. E ele ficou 2 anos treinando, não conseguia ver nada, mas ele conseguia imaginar, ele conseguia visualizar tudo isso. O grande detalhe é que, na véspera da expedição, depois de 2 anos sonhando com aquele momento, quando tudo ia começar, uma das pessoas do time, uma das pessoas da equipe dele, virou para ele e falou assim: Eric do céu, você não sabe, eu tô doente agora. Tô doente, tô passando mal. Você sabe que essa escalada pro Monte Everest não é nada fácil. Eu sinto que eu vou mais atrapalhar todo mundo do que ajudar. Então, eu quero te perguntar uma coisa. Eric, você acha que eu devo ir? Eu acho que é muito arriscado. E é arriscado para todo o grupo, sabe? Eu acredito que não é o melhor eu estar lá. E Eric respondeu para ele uma coisa que marcou. Olha só o que Eric falou para essa pessoa que estava pensando em desistir porque estava um pouco doente. Ele falou assim: olha, você escolhe. As pessoas de fora sempre decidiram por mim o que eu era capaz ou não de fazer. Todo mundo de fora decidia por mim o que eu era capaz ou não de fazer, por eu ser cego. E eu não quero fazer isso com você também. Você sabe do que você é capaz ou não de fazer. Então você decide. Claro que Eric queria muito que ele fosse, né? Mas, gente, vocês conseguem entender a força, a profundidade disso? E aí disse que naquele momento, o rapaz que estava doente, ele pegou e falou assim: o quê? Eu preferia que Eric falasse, não vá. Eu preferia que acontecesse qualquer coisa do que ouvir aquilo. E aí, ele pegou e falou: eu fui. Fui mesmo doente, eu fui e consegui vencer essa expedição. Gente, durante a expedição, teve um momento que Eric enfrentou um monte de gelo, sabe? Um monte de empecilhos, assim, e eles demoraram muito mais. Geralmente, umas pessoas que fazem aquela escalada demoravam em um trecho 4 horas. Sabe quantas horas que Eric demorou? 15 horas. No mesmo espaço onde algumas pessoas demoravam 4 horas, Eric demorou 15 horas para conseguir. E aí, à noite, ele estava ouvindo os amigos falando dele, sabe? Que ele estava destruído, ele estava muito cansado, aí ele deitou para dormir, e aí o pessoal estava sentado, desesperado, falando assim: gente, eu acho que a gente não vai conseguir, porque a gente está gastando mais tempo, a gente está gastando mais energia do que o normal, a gente consegue ver que Eric já está destruído, está detonado. Eu acredito que
a gente não vai conseguir, é melhor a gente voltar, é melhor a gente desistir. Vamos falar com o Eric amanhã cedo pra gente desistir? Só que Eric estava ouvindo isso, sabe? E na hora que ele estava ouvindo, ele conta isso na entrevista. Olha o detalhe, eu não sei em qual momento da escalada do Monte Everest você está, tá? Eu não sei se nesse trechinho do Monte Everest, dessa escalada bem acirrada, assim, sabe? Eu não sei se nesse momento você está um pouco mais lento do que todo mundo, se você está um pouco mais cansado do que todo mundo. Eu não sei se passou pela sua cabeça desistir ou não, mas eu sei que nessa hora, Eric sentou e ele começou a visualizar, gente. Ele fechou os olhos e ele começou a imaginar. Ele imaginou como seria estar lá no topo do Monte Everest. Ele começou a imaginar aquela sensação, sabe? Ele começou a imaginar, nossa, valeu a pena todo o sacrifício, 2 anos de dedicação, tantos obstáculos, tantos empecilhos. Uau, valeu a pena chegar aqui no topo, sabe? Valeu a pena ouvir tantos nãos. E ele começou a imaginar aquele ventinho. Vocês conseguem imaginar no topo, assim? Como será estar no topo dos seus sonhos, no topo daquilo que você mais deseja para a sua vida? Como seria isso? Ele começou a imaginar a sensação, ele começou a imaginar os aplausos, ele começou a imaginar os elogios, ele começou a imaginar o orgulho que os filhos, que a família teria dele estar vivendo aquele momento. Ele começou a ver a cena, sabe? Assim, claramente, como se estivesse na frente dele. Ele começou a ver aquela cena na frente dele. E naquele momento ele respirou fundo. E ele pensou assim, não vou desistir. Ah, mas eu não vou desistir mesmo. E foi a hora onde ele renovou o combustível, renovou a energia para continuar em frente. Gente, eu sempre falo que tem uma galera de memoráveis aqui, tem uma galera que está me conhecendo agora. Quem está aqui pela primeira vez? Escreve aí nos comentários primeira vez para eu saber, sabe, se tem alguém me conhecendo agora. Mas uma das coisas que eu falo para os memoráveis é que as pessoas que triunfam são aquelas que elas terminam tudo que elas começam. Pessoas que triunfam são aquelas que terminam tudo que elas começam. São aquelas que mesmo quando chega no meio e tá difícil, e tá suado, e tá cansativo, é aquelas pessoas que falam assim, só para um pouquinho, respira fundo, lembra o que quer, visualiza o cenário dos sonhos ali e fala, eu vou. Olha, muita gente aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bom. Então, vou contar algumas partes aqui de umas jornadas importantes para vocês desbravarem e conseguir resultados nunca alcançados antes. Calma que tem convite, tem presente, tem muita coisa ainda por vir, hein? Já temos memoráveis na área também, sou memorável, muito bom. Os memoráveis, a gente fala isso, né? Como que você pode ser uma pessoa inesquecível e uma pessoa de resultado, uma pessoa mais bem paga, aonde quer que você esteja. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. E Eric, gente, ele fez todo esse ritual, tudo isso que eu comentei com vocês, de visualizar, de mentalizar o que ele queria. Ele renovou a energia, assim, ele estava cansado fisicamente, mas ele sabia claramente aonde ele queria chegar, ele sabia claramente o que ele queria para a vida dele. E ele continuou. No outro dia, ninguém entendeu nada. Porque ele não contou para os amigos dele que ele tinha ouvido a conversa. Ele não contou nada para os amigos dele. Ele não contou do exercício de visualizar, de mentalizar que ele tinha feito, não contou nada. Simplesmente, no outro dia, ele levantou e ele começou a desbravar. E eles começaram a escalar. E os amigos olhavam uns para os outros assim e falaram, o que está acontecendo com o Eric? O Eric não está normal. Não sei o que está acontecendo com o Eric, não. Mas olha isso aqui. Gente, ele começou a desbravar. E eles iam passando na frente de todo mundo. Eles foram mais rápidos do que todos. Vocês acreditam? Eric estava assim... E aí o pessoal falou, que desempenho é esse? Que performance é essa? Depois, Eric contou para eles que tinha escutado toda aquela história. E olha que mentalidade boa, gente. Olha a mentalidade de Eric. Quando ele ouviu os amigos falando dele, os amigos acreditando que ele não seria capaz, que ele não daria conta, ao invés de ele ficar com vitimismo, em vez dele ficar, poxa vida, pessoal só espera eu dormir para falar mal de mim, porque eles estão falando que eu não vou dar conta, eles estão falando que eu sou mais lento que todo mundo, que é isso?
Em vez disso, não. Ele usou isso para o bem. Ele falou assim, peraí, é um feedback. Sim, eu preciso melhorar. Não foi tão rápido, a gente gastou muito tempo de fato, a gente gastou muita energia. Então deixa eu ver o que eu preciso fazer para eu melhorar. E aí ele acelerou. Mas ele acelerou de uma forma que todo mundo ficou assim, o que aconteceu com ele? E aí, gente, eles continuaram. E ele passou por momentos de muito medo. Momentos em qualquer passo em falso, você imagina. Depois você tem que ver um vídeo. Até então, antes de ver esse vídeo do Eric, eu nunca tinha visto nenhum vídeo de escalada ao Monte Everest, sabe? Ou a nenhum monte possível. E aí, quando eu vi no vídeo, tem momentos que ele tá subindo assim, tem o gelo, tem o ar rarefeito, tem um monte de desafios que vocês podem imaginar de todos os aspectos, sabe? E tem um momento que ele tinha que fazer uma pisada lá, para passar numa quina assim, ó. Não sei nem se é quina o nome, tá? Mas vocês entenderam, né? Desconsidera aí o que não for, mas como se fosse assim, ele passou numa escada assim, e era abismo. Gente, qualquer pisada em falso poderia ser fatal. Ele poderia morrer a qualquer momento. Olha que risco, sabe? E ele continua enfrentando. Até que, o que vocês imaginam? Será que ele conseguiu ou não chegar no topo? Até que, finalmente, ele conseguiu chegar lá no topo do monte mais alto do mundo. Gente, e vocês não sabem a emoção que foi, sabe? Ver o respirar fundo dele, quando ele chegou lá, e ele falou, cheguei. E ele estava ofegante. E ele respirava fundo. E ele falava, eu não acredito, eu tô no topo do monte mais alto do mundo, eu consegui, eu cheguei aqui. Ninguém acreditava. As pessoas riram de mim quando eu falei que eu ia chegar aqui. Mas eu cheguei, eu consegui. Valeu 2 anos de planejamento, valeu 2 anos treinando intensamente, 2 anos sem desistir. Valeu a pena. Cada rejeição, cada não, cada pessoa que desacreditou, cada falatório, cada obstáculo no meio do percurso, valeu a pena. Por que eu comecei com essa história do Eric? Porque eu sei que muitas pessoas só estão começando. Algumas pessoas talvez ainda estejam criando coragem de decidir escalar no Monte Everest. Outras pessoas estão na metade, estão pensando, será que eu volto ou não? Tem pessoas que estão quase lá, quase no topo, quase na hora da comemoração. E ainda estão pensando, será que eu continuo? Poxa, Eric era cego, gente. História baseada em fatos reais. E ele conseguiu. Sabe por que ele conseguiu? Porque, primeiro, ele decidiu que ele conseguiria. Segundo, ele lutou bravamente para conseguir. Terceiro, ele se preparou para isso. A gente não consegue as coisas por acaso. Não é assim, ó, do nada, uau, tipo, tive sorte. Não é assim que as coisas acontecem. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Até para empreender. Até não, né? Principalmente para empreender. Hoje nós estamos nessa semana. Quem aqui está participando do Empreenda Sem Limites? Me conta. Fala assim, vamos fazer assim, #improvável. Quem está participando dessa nossa semana, que é esse mega evento, que eu falo que é muito mais que um evento, é um movimento que eu e mais 10 mulheres, 11 mulheres, estamos fazendo, esse movimento de 11 mulheres, Empreenda Sem Limites, é um movimento para te ajudar a vencer os seus medos, a vencer todas as barreiras. E é um movimento para te ajudar a ter muito sucesso, a ter muitas conquistas e resultados. Em todas as áreas da sua vida, tá? Não só da vida profissional, mas da vida pessoal também. E esse movimento é só essa semana, até segunda-feira que vem. E vocês todos estão convidados. Quem não tiver inscrito ainda, a gente vai colocar o link principalmente no YouTube, tá? Mas depois vocês podem me pedir no direct, quem não tem também. Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir, porque é de graça, é online e é um conteúdo rico de eu e mais 10 mulheres. 11 mulheres, preparamos com muito carinho um conteúdo incrível. E por que a gente colocou a #improvável? Porque todas nós, todas as 11 mulheres, são improváveis. Era muito improvável que elas poderiam alcançar, que nós poderíamos alcançar esses resultados que nós temos hoje, sabe? Mais de 100 milhões de faturamento. Era improvável. Cada uma com seus limites, com as suas barreiras, com as suas crenças, com os seus pensamentos que travavam. Só que eu quero contar hoje para vocês
como que a gente venceu alguns desses desafios e como que nós chegamos até aqui. Essa live era para ser comigo e com a Isis, né? Vocês viram a divulgação? Só que a Isis teve um imprevisto e não conseguiu estar aqui. Ela falou que depois vai fazer uma live para vocês também, então vai ter uma live extra do que já estava na programação. Depois vai ter uma live só com a Isis. Mas hoje vocês vão ter que me tolerar, gente. Vai ter que me tolerar na live, entendeu? Mas eu preparei com muito carinho um conteúdo incrível para vocês aqui. Ó. Até preparei. Isso aqui é a prova de que é importante planejar, preparar. Então eu fiz tudo com muito carinho aqui. Depois a gente vai ter também uma outra, eu e a Isis no bate-papo. Mas hoje teve realmente um imprevisto e ela não pôde comparecer, não vai poder comparecer aqui. Fechou? Então, ó, quem não está inscrito no Empreenda Sem Limites, aproveita para se inscrever. Quem não assistiu todos os vídeos, já temos 3 vídeos liberados. Aproveitem para assistir, porque vai sair do ar esses 3 vídeos. Vai ter presente para quem ficar no final da live. Só que assim, gente, a gente tem que passar pelo menos de umas 700 pessoas aqui para ganhar o presente, tá? Então, vão apertando o aviãozinho aí durante a live, vão chamando todo mundo, mais de 700 pessoas aqui, aí eu tenho um presente incrível para vocês, tá bom? E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui alguns passos, 3 passos, para a gente vencer a nossa vergonha, que é o tema da live de hoje, vencer a timidez, e uma das coisas que eu sempre falo, né? Quando a gente vence um medo na nossa vida, isso nos manda, é como se a gente decodificasse, sabe assim, um computador, quando ele tem vários códigos lá, e a gente vai decodificando os códigos e a gente entende o que está por trás do sucesso, o que está por trás de algum resultado, como que consegue algo. Então é assim, quando você consegue vencer um medo, você decodifica aquela fórmula e você consegue vencer vários outros medos na vida. Talvez hoje você tenha medo de falar em público. Talvez hoje você tenha medo do fracasso, ou medo do sucesso, ou medo do julgamento, ou medo da rejeição, não sei. São tantos medos que a gente tem, né? Às vezes você tem medo de tudo isso e mais um pouco, mas o fato é que existe uma técnica, existe uma fórmula para a gente vencer esses medos. E quando a gente vence o medo em uma área das nossas vidas, a gente começa a vencer vários outros medos, em várias outras áreas da nossa vida também. Eu sei que algumas pessoas já ouviram essa história, mas quem ouviu, gente, vocês aproveitem e entendem coisa diferente. É igual ler livro. Você lê um livro pela segunda vez, você... Nossa, não tinha reparado nisso na primeira vez. Nossa, que legal isso aqui. Você absorve muito mais. Até porque existem dados, estatísticas, que quando a gente assiste uma aula, palestra, live, a gente absorve só 10%. Então, se você assistir mais de uma vez, você vai absorver mais por cento, entendeu? Tem que assistir muito mesmo. Então, e para quem está aqui pela primeira vez e não me conhecia ainda, quero contar um pequeno trecho aqui de como que eu venci a minha timidez. Primeira coisa, eu era uma pessoa extremamente tímida e travada. Quem aqui já foi, se sente, né, ou já mudou, ou ainda me conta, tímido e travado. Gente, eu era bicho do mato total. Eu era tão bicho do mato a ponto de ficar pensando o que eu vou falar quando o professor ia fazer chamada na escola. Pensa, a pessoa tá fazendo chamada lá, aí fala assim, cadê os nomes aqui? Ih, só tem nome de empresa, gente. Pamela, tal, Sara, Rosa. E eu ficava assim, vai dar Tatiane. Tatiane, minha mãe ainda colocou T, né? Lá no final da chamada. E aí ia criando uma expectativa, assim, eu ficava a chamada inteira tensa, porque logo ia chegar a minha hora de responder a chamada, sabe? E eu ficava lá assim, aí na hora que falava, Tatiane, aí eu falava, eu, presente. Eu não sabia se eu falava eu, presente, qual que é mais bonito, sabe? Aquela preocupação com julgamento, que a pessoa vai falar, será que eu vou falar com minha voz mais firme? Será que a pessoa vai me ouvir? Eu falei muito baixo, alto. Eu não sei se vocês já sentiram assim, mas, gente, eu tinha medo de responder a chamada da escola. Quando o professor falava assim, gente, vamos fazer o seguinte, cada fileira vai ler um parágrafo do texto, tá? Então vamos começar aqui, você lê o primeiro parágrafo, o seu segundo e assim por diante. Naquele momento eu já contava quantas pessoas tinha na minha frente, aí você é a quinta. Eu começava a ler o 5º parágrafo, treinar o 5º parágrafo para não travar a língua e conseguir sair bonita na fita e falar. E eu falava assim, não via a hora, eu queria ver se meu parágrafo era o menor. Porque quando dava no parágrafo maior, era um desespero total. Vocês já se sentiram assim? Às vezes o seu medo não é a timidez, tá? Se não for, pense em outros medos que você tenha, porque o código é o mesmo.
Código para vencer uma área da vida, se você vence ali, você vai ter o código certo para vencer várias outras áreas. E a minha timidez era tamanha, assim, que se você for perguntar para os meus colegas de escola, poucas pessoas lembram que estudaram comigo. As pessoas nem lembram quem era eu na escola. Eu era caladinha. Eu sentava no cantinho, assim, ó. Nem na frente, porque eu também não era muito CDF, não. Não era muito nerd, não, entendeu? Nem na frente, nem atrás. Era no meio, estratégico, sempre na ponta, assim, fácil, perto da porta, de preferência, próximo para sair, assim, rapidinho. Chegava em casa com dúvidas, porque eu não tinha coragem de perguntar ao professor, vai que, né, ele me corta, assim, na frente de todo mundo, tal. Então, era aquela pessoa muito que mal olhava nos olhos das pessoas, gente. Isso aí é legal eu contar hoje. Eu sei que não parece, né? Muitas pessoas nem acreditam. Mas, assim, é possível vencer. Porque se hoje eu faço palestras para 5 mil pessoas, se hoje eu faço lives, vídeos, meu filho, você também consegue, tá? Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, porque eu era muito tímida. Mas muito tímida mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, né? Meu segundo grau, tímida, faculdade, tímida. Só que na faculdade aconteceu um incidente. E esse incidente foi o que virou a minha chave. E eu vou contar para vocês. Um professor falou assim para todos os alunos: gente, vai ter uma premiação que vai envolver toda a faculdade, vai envolver todos os cursos, todas as graduações ali que vocês podem imaginar estarão envolvidos. E esse prêmio, qual curso ganhar, quais alunos ganharem, é um prêmio, sim, comparado ao Oscar, sabe? É o maior prêmio que já se viu nessa faculdade. Então, o professor, vocês sabem, né, gente? Ele tem um poder de influência muito grande sobre nós. E o professor fez um discurso ali que me convenceu rapidamente. Só que tem um detalhe. Eu sou tímida ainda, eu disfarço. Mas eu era muito tímida, né? E eu era tímida, mas eu sempre fui competitiva. Eu sempre quis ser número 1, eu sempre quis me destacar, eu sempre quis fazer o meu melhor trabalho e tal. Então, na hora que o professor começou a falar aquilo, foi acendendo aquela chama interior, e eu falei, eu quero entrar, mas eu quero entrar para ganhar, quero ganhar esse Oscar aí da faculdade. Como que faz para isso? E eu me lembro que montou grupos, né, eram grupos de 5 pessoas, e, gente, eu ralei como eu nunca tinha ralado em toda a minha vida. Porque meu grupo, eles não estavam tão afim, era curtir. O importante é participar. O discurso, o lema do meu grupo é: o importante é participar, gente. Ganhar, não precisa. Ganhar, não. E eu, não, gente, tem que ganhar. Se for só para participar, eu nem participo. Eu quero ganhar. E aí, aquela coisa assim, o grupo não estava totalmente engajado, não estava totalmente envolvido, sabe? E aí foi onde eu comecei a pegar o trabalho de todos para fazer, varei noite fazendo, meses de dedicação, meses de entrega. E no dia da revelação do grande prêmio, estávamos lá, todo o grupo, num auditório, um auditório para, sei lá, uma média assim de umas 300 pessoas reunidas, sabe? E aquilo para mim era como se fosse um estádio de futebol, de tão grande. 300 pessoas é muita gente para quem é tímido, né, gente? Então eu tava lá, sentada assim, no meio do grupo, maior expectativa. Sabe quando a mão começa a suar frio? Minha mão suava frio, assim, e eu falava assim, será quem vai ganhar, gente? Será quem vai ganhar? Eles podiam anunciar logo, será que a gente vai ganhar? E eu tava lá assim, nem conversava direito com meus colegas. Aí, eles foram revelar quem era o ganhador. E ao revelar, eles falaram assim, foi a Tatiane De Angela na categoria de roteiro, porque era assim, no prêmio, não era só o grupo, cada um era uma diretoria. Eu era diretoria de roteiro. A gente ganhou o prêmio na categoria que eu era responsável, na categoria que eu era líder. Na hora que eles falaram isso, e era eu que precisava ir lá na frente pegar o troféu, gente, quais são os sintomas de alguém tímido? Perna bamba. Eu não conseguia ficar em pé. Eu ia cair. Deu perna bamba, mão suando frio, coração disparado, borboletas no estômago. Eu tava assim, eu não vi nada. Sabe aquele momento assim que você dá um delay, assim, você não vê nada? Só lembro de ter empurrado minha amiga. E falei, vai pegar isso por mim. Finge que você é eu, finge que você é diretora de roteiro. Vai lá pegar, porque eu não consigo ir lá na frente. Ela foi lá, pegou o troféu, trouxe o troféu. E, gente, nem precisou fazer discurso. Tão simples assim. Foi lá, pegou o troféu, agradeceu, sentou, tal. E no final, tava eu lá toda felizinha, né, gente? Olha, nós ganhamos. Ai, gente, que bom, né, que ganhamos. Olha, agora
a gente tem um troféu para 5 pessoas. Como que a gente faz? E a gente começou a pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, primeira possibilidade, vamos fazer revezamento? O troféu fica cada vez em uma casa, igual casal quando está se separando e vê quem que vai ficar com a guarda do filho. A gente fala, ai, gente, isso não vai funcionar, somos 5 pessoas, né? Vai ficar a vida inteira revezamento de troféu? Não faz sentido. Ah, não, então tá. E se a gente dividir em partes, troféu? Tipo igual o Salomão fez, né, na sabedoria lá para dividir a criança, dividir o filho. Não, também não vai dar. Aí a gente falou, então, aí eu tive uma ideia, gente, eu tive uma ideia brilhante. Quem já ouviu essa história sabe, né? Qual foi a ideia brilhante que eu tive? Eu falei assim, gente, quem trabalhou 2 meses, quem era responsável, quem era líder da parte de roteiro, que foi o qual a gente ganhou o prêmio, né? Quem que é a responsável? Sou eu. Então, eu acho que é muito justo eu ficar com o troféu. Eu prometo cuidar dele direitinho, mando foto para vocês. O dia que vocês quiserem ir lá visitar o troféu, fiquem à vontade, podem ir em casa visitar, tal. Mas, bom, ganhou na minha categoria, né? Então, é para mim. Minha amiga imediatamente olhou e falou assim, Tati, faz sentido isso que você falou, né? Você era líder de roteiro e foi nessa categoria que a gente ganhou o prêmio. Só que, Tati, a minha visão é o seguinte, você não teve ousadia, você não teve coragem o suficiente de fazer o trabalho mais difícil, que é ir lá na frente pegar o troféu. Como você não fez a parte mais difícil, eu acho que é mais justo eu ficar com o troféu. Gente, naquela hora, vocês podem imaginar, né, meu sofrimento. Porque ela era mais influente, ela era amiga, mais persuasiva, sabe? E aí, ela pegou e falou assim, é justo que eu fique. Mas, gente, eu trabalhei 2 meses, varei noite, ela só foi lá pegar o troféu, nem precisou fazer discurso, sabe, segundos. Isso não era justo. Só que ela conseguiu convencer todo o grupo, e aí, pela democracia, votações, ela ganhou, quem levou o troféu para casa foi ela, e eu voltei chorando. Voltei chorando para casa. E naquele momento, eu me fiz alguns questionamentos, que é o que eu quero convidar vocês a pensar, sabe? Eu voltei para casa, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu caminhando, era a pé, uns 10 quarteirões, eu carregando mochilinhas, materiais escolares ali, e eu chorando, chorando, e eu pensei assim, até quando? Até quando que eu vou continuar perdendo tantas oportunidades por covardia, por medo, sabe? Por insegurança, até quando? Falei, hoje eu perdi um troféu, mas amanhã eu posso perder uma porta de emprego, eu posso perder uma promoção no meu trabalho, eu posso perder um cliente, eu posso perder grandes oportunidades da minha vida por medo, por covardia, sabe? Naquele momento, eu decidi que eu faria diferente. Cheguei em casa, comecei a pesquisar cursos de oratória, cursos de como falar em público, cursos de livros nessa área, vídeos, dicas, tudo que vocês puderem imaginar, teatro, tudo que pudesse assim, me ajudar a vencer aquele medo, porque eu sabia que talvez sozinha não fosse possível. Mas olha, tem um primeiro passo. O primeiro passo é a decisão. Eu estava decidida. Eu não sabia ainda como, mas eu sabia o quê. Talvez você que esteja aqui ainda não sabe como você vai ter o resultado que você quer ter, como você vai conseguir as coisas que você precisa, mas você sabe o quê? O que você quer, sabe? Eu sabia. E ali eu tomei uma decisão. Eu falei, não vai ser assim. Essa é a última oportunidade que eu perco por timidez, por vergonha, por medo. É a última. As próximas, eu vou estar preparada para isso. E eu comecei a me preparar e comecei a estudar. E por isso hoje eu me tornei mentora de palestrantes. Por isso hoje eu palestrei em grandes estádios de futebol, Arena das Dunas em Natal, Allianz Parque aqui em São Paulo. Por isso hoje eu já palestrei lá na Universidade de Harvard. Sabe, gente, se eu não tivesse vencido esses medos, se eu não tivesse vencido essas barreiras, eu não teria os resultados que eu tenho hoje, eu não teria a empresa que eu tenho hoje, eu não teria o orgulho, sabe, de quantos desafios eu precisei enfrentar, como o Eric lá na escalada do Monte Everest, quantos desafios ele precisou enfrentar para chegar lá no topo. E a gente, nós nascemos para ser ilimitados.
Não tem limite, sabe? Porque a gente pode alcançar, porque a gente pode conquistar quando a gente acredita, quando a gente quer, quando a gente decide fazer isso e busca a ajuda dos universitários. Tem 11 mulheres, hein? 11 mentoras para ajudar vocês nessa escalada do Monte Everest. Vocês entendem a profundidade disso, o poder disso? Tudo que vocês têm que fazer, decidir, começar a estudar, anotar tudo, participar de todas as lives, começar a aplicar, enfrentar os seus próprios medos. Existem técnicas para isso. Eu vou mostrar algumas técnicas para vocês. Mas o grande detalhe é, se você não quiser, ninguém pode fazer isso por você. Lembra, hein? Um lema que eu gosto de falar muito. O medo que você não vence se torna o seu limite. Anota essa, hein? O medo que você não vence, que você não enfrenta, ele se torna o seu limite. Sim. A Lúcia perguntou aqui em Natal, sim, mas já palestrei aí em Natal. Viu? Já na Arena das Dunas, já palestrei aí, mas, tem convite para voltar, viu? Inclusive ia ser esse ano. Só que aí, em função da quarentena, que ia ser num ambiente muito grande também, umas 5 mil pessoas e tal. Então, o ano que vem, provavelmente, estarei aí em Natal também, se tudo der certo. Então, olha só, vou passar aqui algumas técnicas para vocês vencerem o limite. Só que sabe o que é fato? O frio na barriga, as borboletas no estômago sempre existem. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista da Fernanda Montenegro. Gente, Fernanda Montenegro, atriz, consolidada, né? Alguém tem dúvida, assim, que ela é boa. Só que ela, na entrevista, falou assim, que até hoje ela sente frio na barriga. Até hoje ela sente, sabe, aquele... vou ali entrar, vou pisar no palco agora. Vou para uma peça de teatro, vou fazer uma novela. Até hoje, gente, ela sente isso. Se Fernanda Montenegro sente, tá tudo certo da gente sentir também. Tá tudo certo. Até hoje, quando eu vou fazer palestras, e não precisa ser só para 5 mil pessoas, não. Até hoje, quando eu vou fazer uma palestra, que seja para 30 pessoas, que eu vou dar um treinamento para 15 pessoas, até hoje, tem sim um frio na barriga. Mas isso é que traz a beleza, sabe? Isso é o que traz o nosso estado de alerta. Isso é que gera aquela adrenalina boa, aquela emoção. Até hoje, quando eu vou ligar uma live aqui, eu sinto friozinho na barriga, sabia? Até hoje, quando eu vou gravar um vídeo para o canal do YouTube, eu sinto friozinho na barriga. E isso é muito bom. A gente tem que ver com bons olhos, porque isso é o que nos faz querer aprender mais, querer evoluir, sabe? Isso é o que nos faz ficar com um estado de alerta, assim, atenção aos detalhes e conseguir entregar o nosso melhor. Porque você pensa, se não tivesse friozinho na barriga, eu ia chegar aqui e falar, gente, mais uma live, né? Então vamos lá. Bom, hoje eu nem preparei o que eu tinha para falar para vocês, mas vamos lá, né? Tem que fazer a live. Pensa, não dá, não é isso que a gente quer. Existe um preparo. Você percebe que eu preparo até hoje, sei lá, já fiz mais de 300 lives. Tem dia que eu faço 4 lives em um só dia. Eu preparo. Até hoje eu preparo. Entende? Tudo é técnica. Tudo é técnica. Então, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu fiz para vencer esse medo. Primeira coisa que a gente tem que ter clareza, principalmente quando fala de vergonha, quando fala de vencer o medo de falar em público. Lembra o seguinte, eu como mentora de palestrantes, eu sempre falo isso para meus alunos palestrantes, não é sobre você, mas é sobre a transformação que você vai gerar na vida de quem está te ouvindo. Olha, presta atenção nisso aqui, gente, atenção agora, hein? Quando você se dispõe a gravar um vídeo, a fazer uma live, quando você se dispõe a fazer uma palestra ou alguma apresentação, você tem que pensar o seguinte, é no meio da multidão. Se uma pessoa foi inspirada, se uma pessoa for tocada, já valeu a pena. Valeu a pena a minha dedicação, valeu a pena o meu tempo. Porque não é sobre mim. Não é sobre... Claro que o Instagram ajuda, né? Esses filtros aí ajudam a gente a ficar linda. Acaba olhando mais pro Instagram, gente, porque fica com uma cor tão linda, assim, com esses filtros e tal. Mas, não é sobre beleza. Não é. Poderia tirar o filtro e entregar o conteúdo, é o nosso melhor conteúdo, sabe? Não é sobre beleza. Não é sobre a sua performance. É claro que a gente quer ter uma performance incrível, a gente estuda para isso, busca técnicas e treina para isso, porque com uma performance incrível, a gente consegue também inspirar, treinar, ajudar o maior número de pessoas possível. Quanto mais a gente tiver as técnicas certas, mais a gente consegue alcançar um público maior, entende? Mas não é sobre você, é sobre a transformação que você vai gerar na vida de outras pessoas. Anota isso.
Se você entender isso, vai ficar mais leve. Sabe por quê? Por que que muitas pessoas são tímidas, travadas, assim, morrem de vergonha e jamais pretendem se expor para as pessoas? Porque ela não quer ser julgada, ela não quer que ninguém fale dela, ela não quer que ache defeito, não é? Ah, eu não quero que ninguém veja meus defeitos. Então, o que você está fazendo? Você está preocupando com a sua performance. Você não está preocupando com a mensagem linda que você tem, com o conteúdo incrível que você tem, com o quanto que você pode ajudar outras pessoas com o seu conhecimento. Sabe? Você não está preocupado com isso. Está preocupado com você. Como que eu vou aparecer? Será que eu vou aparecer bonito para todo mundo? E aí, o que que isso é? Um egoísmo. Você entende que essa timidez que eu tinha lá no passado era um egoísmo? Era um egoísmo de pensar só em mim. De pensar só, será que eu vou estar bonita? Será que eu vou fazer bem? Ou será que eu vou fazer feio? Será que eu vou errar, travar, vai dar branco? Ou será que eu vou conseguir ajudar as outras pessoas? Vão ganhar presente, né? Tô vendo aí, vocês estão acompanhando 700 pessoas, muito bom. Agora vamos para 900, gente. Alcançou a meta, dobra a meta. 1.400. Alcançou a meta, dobra a meta. Muito bom, parabéns para vocês, viu? E já temos presente para o final. Então, ó, quem chegou depois, no final da live, vou entregar um presente aqui. Vou explicar para vocês como que faz para vocês recuperarem esse presente. Esse presente é para 100% das pessoas que estão aqui na live. E lá é um cronograma que fala, deixa eu ver aqui qual que é o nome certinho. Eu fiz um material que muitas pessoas me pedem assim, Tati, eu gostaria muito de começar a trabalhar melhor meu Instagram, meu YouTube, as redes sociais, só que eu não sei o que postar, eu não sei que conteúdo gerar, eu não sei como que começa, como construir, e aí eu fiz para vocês um cronograma de postagens. Então, é o que eu uso aqui. É o que eu aplico. Estou compartilhando os meus bastidores aqui com vocês e esse cronograma de postagem, um baita planejamento que a gente fez, organizado, estruturado, com várias ideias para vocês, é um presente que você vai receber, ficando até o final da live e fazendo um passo a passo que eu vou explicar para vocês, porque tem um passo a passo. Eu falo muito de meritocracia. Tem que merecer. Tem que ter meritocracia aqui para receber esse presente, tá? Então eu vou dar as instruções no final da live, o que fazer para receber ele. Então, primeiro passo para vocês conseguirem vencer essa vergonha, vencer essa timidez. Pensar, não é sobre mim. É sobre a transformação que eu vou gerar na vida de quem está me ouvindo. E não é sobre gerar uma transformação na vida de todos, porque talvez todos não estejam preparados para ter essa transformação. Mas é a transformação que eu vou gerar na vida de um. Se uma pessoa for transformada, já valeu a pena. Entende? É a transformação que eu vou gerar na vida de um. Isso tira um baita peso das suas costas, porque um problema também que a gente tem é querer agradar todo mundo, né? A gente quer agradar todo mundo. E aí, nessa ânsia de agradar todo mundo, tem uma frase que eu gosto muito. Eu sempre falo nas minhas aulas de produtividade, que é o seguinte: quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Pegaram essa? Nota aí, hein? Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Então, gente, já foi o tempo que eu tinha essa preocupação de agradar 100% das pessoas, agradar todo mundo, porque você não consegue agradar. Você fica frustrado, você fica decepcionado, entendeu? Você vai ficar ali patinando, você não vai conseguir. Então, você tem que agradar quem? É transformar uma pessoa. É um no meio da multidão, sabe? É as pessoas que estão prontas, que estão preparadas para ouvir sua mensagem, para ouvir o seu conteúdo. São essas pessoas que você vai focar. São as pessoas que estão com sede de conhecimento, que estão com sede de dar certo, de mudar de vida, que estão em busca de uma esperança, de uma luz no fundo do túnel, que estão precisando da sua mensagem, do seu conteúdo, é para essas pessoas. Quem não for essa pessoa, quem já souber tudo, ele não fica. E tá tudo certo, você não quer que todo mundo fique, entende? Então, já anota esses pontos aí para vocês. E aí, qual que é o outro detalhe? Até falando sobre essa questão de querer agradar todo mundo. Eu me lembro quando eu comecei a vencer, né? Meu medo de falar em público, parece que eu venci hoje. Comecei a treinar meu time de vendas, na época que eu trabalhava na faculdade, comecei a dar uns treinamentos menores. Eu lembro que a primeira aula que eu fui ministrar, que eu era professora, eu cheguei lá, foi na Microlins. Gente, vocês conhecem a Microlins? Cheguei lá, né, tinha sido chamada para dar aula na Microlins, eu cheguei toda feliz, eu falei, nossa, agora eu vou ser professora, agora eu vou dar aula, tal. Cheguei lá, falei, onde que é a minha sala, para quem que eu vou dar aula? Era para inacreditáveis um aluno. Gente, era uma aula particular, eu tava pensando que eu ia pegar uma sala, assim, uma classe de pessoas, era um aluno.
Eu falei assim, esse aluno não pode desistir, porque se ele desistir, eu fiquei desempregada aqui, né? Lascou. Então, mas aí deu tudo certo, ele foi até o final. Tenho até curiosidade para encontrar esse aluno hoje. Mas enfim, dei aula para um aluno, né, na Veicrolins, e logo depois, assim, logo depois não, né? Anos depois, igual aqueles filmes, anos depois, eu estava trabalhando na faculdade, e aí surgiu uma disciplina que eles falaram, Tati, essa disciplina é a sua cara. Porque eu estava estudando muito sobre produtividade para mim. E eu comecei a estudar sobre produtividade, treinando minha equipe, meu time de vendas, né? E eu fiquei a menina do tempo, a menina da produtividade ali. E eles falaram assim, Tati, a gente quer inserir uma disciplina nos cursos de pós-graduação, MBA, uma disciplina de produtividade lá. E a gente quer que você seja professora. Gente, nessa época, eu sempre fui fominha de estudos, assim, né? E como eu trabalhava numa faculdade, eu não perdi tempo, eu aproveitei. Então, eu já tinha feito 3 MBAs nessa época. Eu via cada professor mais maravilhoso que o outro, assim, sabe? Cada professor vindo do Brasil inteiro. Nessa época eu era de Goiânia. Nessa época eu era de Goiânia, não, né, gente? Eu sou de Goiânia. Mas nessa época eu morava em Goiânia, ficava em Goiânia. Então, assim, eu via os professores vindo de São Paulo e eu achava, nossa, ele veio de São Paulo. Goiânia tem isso. Não sei se tem algum goiano aqui na área, mas o goiano tem isso. Nossa, ele veio de São Paulo. Não, esse aqui, ó, mora nos Estados Unidos e veio para cá para ministrar aula. Só aqueles bambambam, professor com PhD, mestrado, doutorado. Quem era eu na fila do pão? Quem era eu? Na hora que falou, meu coração disparou. E eu falei assim, não posso recusar essa oportunidade. Eu falei, lembra lá atrás? Eu falei, eu não vou perder mais nenhuma oportunidade por medo. Eu não vou perder mais nenhuma oportunidade por timidez. Já foi o troféu que eu perdi. Eu não posso perder mais coisas por conta disso, não. Só que ali, gente, eu ficava, vou, não vou, não vou, vou, não vou. Sabe aquela vozinha do mal? A voz do mal começou a falar assim, Tati, você já pensou se der branco? Sabe como que é uma carga horária de um MBA? Você dá aula no final de semana no MBA, é 20 horas. Você dá aula sexta, olha isso aqui, sexta, das 18 até as 23 horas. Sábado, das 8 até as 19 e domingo, das 8 às 13. Sexta, sábado e domingo. Eu tinha um final de semana inteiro. Aí eu pensei comigo, e se eu preparar uma baita aula, assim, uma coisa maravilhosa, tal, e sexta-feira já for o conteúdo inteiro? E se acabar meu conteúdo? Sexta-feira acabou todo o conteúdo, que eu vou, com que cara que eu vou chegar para os alunos no sábado e entregar? Não sei se tem alguém aqui que foi meu aluno de MBA. Tem alunos de MBA meu aí? Depois eu dei aula para mais de 50 turmas de MBA, entendeu? Mas na minha primeira turma, gente, eu fiquei um mês dormindo mal. Acordava a noite inteira. E acordava assim, com pesadelo, sabe? Aí eu falava, nossa, deu branco, nossa, esqueci, nossa, acabou o conteúdo. Nossa, tem uma pessoa ali que vai começar a me perguntar um monte de coisa, eu não vou saber responder essas coisas que ele tá me perguntando. Nossa, vai ter uma pessoa ali que vai me criticar e o que eu vou fazer no meio dos alunos? Vou ser exposta. Gente, nossa cabeça, ela cria um cenário muito pior do que existe, sabe? Muito pior. E minha cabeça criou todos os cenários da vida que você puder imaginar. Minha cabeça criou para a primeira vez que eu fui dar aula numa turma de MBA. Aí, claro, né, me preparei muito. Eu preparei conteúdo para 80 horas de aula. Só tinha que dar 20, mas eu preparei para 80 horas. Vai que, né? Fiz slide, fiz anotação, os tópicos aqui, porque você tem que pensar em tudo. Vai que a energia acaba e os slides não dá para passar. Então, eu comecei a fazer os tópicos no papel, também levei um monte de apostila, um monte de dinâmica, um monte de atividade, preparei tudo e mais um pouco, assisti um monte de aula, falo dos professores, dos melhores professores, professores mais bem avaliados, para descobrir o que eles faziam, como que eles faziam, e tô lá tudo mapeadinho, né? Aí fiz minha primeira aula. Foi ótimo. Aí fiz a segunda, aí fiz a terceira, e aí eu comecei a fazer muitas aulas. Claro que o frio na barriga sempre tem, mas cada vez mais eu me sentia mais preparada, cada vez mais eu me sentia mais segura. Entende? Que você tem que começar. Primeiro, olha o que acontece. Primeiro você se prepara. Eu preparei conteúdo para 80 horas. Eu estudei muito, eu mapeei, eu anotei, eu fiz curso, eu fiz o meu melhor. Então, primeiro você se prepara. Depois você vai com medo mesmo. Entendeu? Não tem como. Você tem que ir com medo mesmo. Aí eu fui. Só que eu estava muito bem preparada. E aí, no que eu fui 1, 2, 3, 4, 50 vezes, aí aquilo foi ficando mais tranquilo. Aí foi ficando mais controlável.
Aí eu fui ficando mais segura, mais confiante. Eu já sabia que eu era capaz, já sabia que eu conseguia. Já tinha pegado casos super inusitados, assim, sabe? De dar aula no Brasil inteiro, de perder voo chegando. Não é que eu perdi, não, gente. Não vão achar que fui eu. De vez em quando eu perco voo. É muito raro. Mas esse para Manaus, o voo atrasou saindo de Goiânia para Brasília, era uma conexão. Então, de Goiânia para Brasília, atrasou. E aí, quando chegou em Brasília, o voo já tinha ido para Manaus. E eles falaram assim, a logística para Manaus é complicada, então você vai chegar amanhã cedo lá. Eu falei, o quê? Tinha 60 alunos me esperando na sexta-feira. Eu falei, eu preciso dar aula hoje. Como que eu faço? Cheguei só no outro dia, tive que condensar o conteúdo tudo, entregar. Então, assim, são as maiores lições que acontecem, é a vida, né? É bom que a gente vai tendo muitas histórias para contar. Mas o fato é o seguinte, chegou um momento das minhas aulas, porque quem é professor de MBA, ele é avaliado. Pelo menos nessa faculdade que eu trabalhava, ele é avaliado pelo aluno. Então, os alunos dão nota para a didática, dão nota para a pontualidade, dão nota para a riqueza do conteúdo que o professor passa, sabe? Então, o professor é avaliado em todos os aspectos que você pode imaginar. E a faculdade tem mais de 300 professores. Eles criaram um ranking entre os professores. E eu sou competitiva, vocês lembram? Eu queria ficar em primeiro lugar no ranking. Só que chegou numa hora que eu tirava assim, 98, 97, 98, 97, 99, 98, 97. Minha nota era só essa. E eu não tirava 10. Gente, eu ficava indignada. Eu fiquei tão indignada por não tirar nota 10 que eu fui parar numa psicóloga. E tô lá eu. Olha só o que a psicóloga me ensinou. Vai servir para vocês também, que são perfeccionistas, né? Para vocês também que ficam olhando um pontinho de crítica. Tem 500 pessoas te admirando, 500 pessoas te agradecendo, te elogiando, mas tem uma pessoa ali te criticando e a gente tem uma tendência de sempre olhar mais para o negativo do que olhar para o positivo, não é mesmo? O que aconteceu comigo? Eu olhava só para o infeliz, eu olhava todas minhas avaliações, sabe? Pegar minhas avaliações ali e olhar, e tinha um infeliz que me dava uma notinha baixa. E esse infeliz baixava minha média. E aí eu ficava... vontade de matar ele, né? E aí, o que aconteceu? Fui parar na psicóloga. Cheguei lá e falei, não é possível. Tudo que eu faço, eu arrumo dinâmica diferente, eu preparo aula a mais, eu leio atenciosamente cada avaliação dos alunos para ver o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar, mas nada faz com que eu consiga tirar a nota 10. O que eu faço para agradar todo mundo? Não tem como agradar todo mundo, né? Aí, a psicóloga virou para mim e falou assim, Tati, olha para essa sala. Era uma sala quadrada, né? Eu olhei aquela sala quadrada, falei, tô vendo. E aí? Ela falou assim, você tá me falando que toda essa sala, que você tá me falando que é 98% sua nota, né? 98% de aprovação dos alunos, certo? Então você tá me dizendo que 98% dessa sala, olha aí, ó, a grande parte dessa sala está feliz com você, tecendo elogios, te admirando, aprendendo, dando nota boa, e tem 1 ou 2% lá no cantinho da sala. Sabe aquele cantinho, assim, aquela terrinha que fica no cantinho da sala, assim, ó? Tem uns 2, 3% que fica lá no cantinho da sala, que sempre vai achar defeito, porque às vezes é mais com ele do que qualquer outra coisa, e ele vai achar defeito em você, e você tá olhando, escolhendo. Olha isso aqui, gente. Você está escolhendo, você está decidindo olhar para aquela poeirinha, para aqueles 2%, para aquele cantinho da sala, enquanto você tem 98% da sala, a sala inteira aqui, ó, para comemorar, para curtir. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei um tempinho muda, olhando assim para a sala, e fiquei envergonhada. E eu peguei e falei, é mesmo, gente? É mesmo. Quantos elogios, quantas pessoas agradecendo, pessoas emocionadas, chorando, abraçando. Gente, eu cheguei a pensar em parar de dar aula por conta de 2%. 2%. Se eu tivesse deixado de dar aula por conta de 2%, 98% não teriam os resultados, o conhecimento, aquela minha entrega, aquela minha dedicação que eles tinham. Você entende? Então, nesse ponto eu comecei a olhar o seguinte. Primeiro, você não vai conseguir agradar todo mundo. Nós falamos isso mais cedo. Segundo, a gente tem que escolher olhar para as coisas boas. Foca mais no positivo. Você sabe que depois disso eu tenho um e-mail e eu tenho uma pasta só de elogios dos alunos.
Todos os agradecimentos, todos os elogios dos meus alunos, eu vou guardando lá. Nos dias que eu tô me sentindo mal, dias que as coisas não vão bem, porque tem dia que acontece, né? A gente não é robô, não é máquina, então somos seres humanos. Naquele dia que eu não tô tão bem, eu abro lá aquela pastinha e fico lá lendo as mensagens, sabe? Admirando e falando, nossa, olha essa pessoa, que lindo que ela me falou. Olha essa pessoa, que emoção, assim, o quanto que a vida dela foi transformada, sabe? Não sou leonina, deve ser leonina, né? Não sou, eu acho que deve ter algum pontinho lá em leão, né? Mas eu sou gêmeos, acredita? Super competitiva, gêmeos. Mas aí, acho que gêmeos deve ser competitivo também, né? A Naira aqui é super competitiva e é gêmeos, mas enfim. Então, o que aconteceu? Ali eu comecei a perceber que não é sobre agradar a todo mundo, é sobre gerar uma transformação na vida de outras pessoas, sabe? Você tem uma missão aqui neste mundo. Nossa vida é tão passageira aqui nesse mundo, e a sua missão é que, às vezes, com a sua história, às vezes com o conteúdo que você sabe, com uma palavra, com uma mensagem de inspiração, você conseguir tocar o coração de tantas pessoas. Você entende? Esse é o grande ponto. E aí, o que eu comecei a perceber, que é o segundo ponto que eu trouxe aqui. Gente, tá na moda ser vulnerável. Anota isso aí, hein? Tá na moda ser vulnerável. Já leram aquele livro Coragem de Ser Imperfeito? Lindo, hein? Quem não leu, vale a pena. Já escreve aí, Coragem de Ser Imperfeito. Gente, sabe o que eu descobri? Eu ensino muito isso para nossa comunicação, nas palestras principalmente. Palestrantes só conseguem conectar e trazer a audiência, trazer a plateia para ele quando ele se mostra vulnerável em algum aspecto. Se ele for perfeitinho demais, se ele for o bambambam, ele não consegue se conectar com a audiência não se conecta com ele. Você entende? Ele tem que mostrar que ele é ser humano, é gente como a gente, é de carne e osso. Tem defeito? Tem. Tem imperfeições? Tem. Ninguém é perfeito nessa vida, nem você é perfeito, nem eu sou perfeita. E se você tá achando que eu sou perfeita, já fala aqui agora. Sou pior do que você imagina, não sou perfeita, não. Entendeu? Tem falhas? Tenho. Reconheço que tem falhas, tem ponto de melhoria? Tenho. Isso é o ser humano, a gente tá em constante evolução. Tá melhorando sempre, sabe? Faz parte. Só que o grande detalhe é a gente reconhecer os nossos pontos falhos e buscar essa melhoria constante. Também não é aceitar, né? Ah, eu sou assim, nasci assim. Não é a síndrome de Gabriela. Você sempre é assim, não. Você pode mudar, você pode melhorar e evoluir sempre. Mas a gente tem as nossas falhas, entende? E é legal a gente reconhecer isso. E é legal a gente assumir. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu sempre, isso aí é um dos meus defeitos, tá? Revelando meu defeito aqui para vocês. Tentativas frequentes de tentar ser perfeita. Tentativas frequentes de tentar ser perfeita. Desconecta das pessoas. Mas aquele medo de julgamento, aquela timidez, né, me fazia ter alguns comportamentos de maneira inconsciente sobre isso. Eu fazia sem ver, o tempo todo querendo ser perfeitinha demais. E aí, eu fui gravar meu primeiro vídeo pro YouTube. Gente, pensa, me fala se o vídeo assim iria conectar com vocês, tá? Olá, aqui é a Tatiane De Angela e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar como que você pode vencer a vergonha. E daí, gente, se eu arrumava entonação de voz, assim, uma impostação e tal, eu tenho que tomar cuidado que até hoje, se brincar, eu ainda crio, sabe? Essas entonações. É costume, força do hábito. Então, eu criava uma entonação. Olá, tudo bom? Aqui é a Tatiane De Angela. É aquela coisa assim, sabe? E se eu travasse, se eu gaguejasse em algum ponto do vídeo, eu tinha que parar e fazer de novo. Ou tinha que tirar na edição. Entendeu? Tinha que tirar na edição. Não pode travar, não pode gaguejar. Hoje eu vou gravar um stories e às vezes eu gaguejo nos stories e falo, vai assim mesmo. Quem assiste meus stories aqui sabe. Eu mostro os bastidores, a vida como ela é. A vida é uma live, assim, ó, é ao vivo. Às vezes dá boró na internet, às vezes cai um objeto aqui, faz um barulhão, às vezes... O que eu ia falar, gente? Eu ia falar alguma coisa agora, esqueci. Mas é mais gostoso até, porque é real, sabe? É verdadeiro. Ele passa mais humanidade, ele passa mais leveza, sabe? É muito melhor você tá conversando e batendo um papo assim com uma amiga, num restaurante, num bar,
do que você estar assistindo uma pessoa lá engomadinha falando política, gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu não sei quem tem paciência, mas eu, definitivamente, não tenho muita paciência com horário político, porque o povo não são treinados. E aí eles chegam e falam assim: olá, aqui é a Tatiane De Angela, vota no 3343, não é mais ou menos assim? Robô, é o robô falando, entendeu? E porque quer fazer perfeito, ele quer fazer ali algo tão perfeitinho que não conecta com as pessoas. Tem que ter mais naturalidade, tem que ter mais leveza. Tati, mas como que consegue? Gente, eu também não era leve, porque, pensa, a gente quando faz alguma mudança, alguma transição, a gente sai do 8 para o 80. Então é assim, o 8 meu era tímida, travada, nem olha nos olhos das pessoas, não conversa com ninguém. Isso era eu lá atrás, esse era o meu 8. Quando eu fui pro 80, sim, eu falo em público, mas eu falo em público toda mais formal, entendeu? Hoje eu tô melhorando, mas é uma evolução constante, é um estado de atenção constante. Quantas e quantas vezes já me peguei indo gravar um vídeo e eu já arrumo. Aí eu falo, não, gente, pra comer leve. Aí eu vou e falo assim, olá, tudo bom? Não, gente, oi, tudo bom? Eu fico ali, ó, me observando, sabe? É um estado de vigilância total. Então a gente sai do 8 para 80 e depois de muito praticar, aí a gente consegue chegar ali no meio termo, que é o ideal, sabe? Então esse é o nosso objetivo, chegar nesse meio termo ideal aqui pra gente conseguir ter muito mais resultado, tá certo? Então, ó, primeira questão, querer servir não é sobre você, é sobre a transformação que você vai gerar na vida de outras pessoas. Se você se permitir alimentar essa timidez, essa covardia dentro de você, você está sendo egoísta. Você está mais preocupado com o que a pessoa vai achar da sua performance, o que a pessoa vai falar de você, se alguém vai me criticar ou não, se alguém vai me julgar ou não. Você está muito mais preocupado com isso do que preocupado em levar a sua mensagem, em levar a sua voz para o mundo, em transformar a vida que seja de uma pessoa ali, tá? Então, tenha isso em mente. Eu trabalho isso na minha mente todas as vezes, tá, gente? Isso aqui não é só para saber, não. Isso aqui é para a gente pensar e alimentar nossa mente. Vocês acham que, quando eu fui palestrar no mês passado, no Allianz Parque, vocês acham que eu não estava com o coração na boca? Tava ao lado de grandes palestrantes, parecendo para carros, que não dava para ver a reação do público, num estádio de futebol, aonde grandes bandas tocaram, Coldplay, várias outras bandas. Gente, eu tava. E depois de um tempo sem palestrar presencial, só palestras online. Porque, por conta da quarentena, a gente ficou só nas palestras online. Eu tava com o coração na mão, assim, meu Deus do céu, sabe? Aí, o que eu fiz antes de entrar no palco? Eu pensei, falei assim, Tati, que timidez é esse? Você tá muito preocupado com a sua performance, né, Tati? Eu converso comigo, hein? Parece doida. Tá muito preocupado com a sua performance, né, Tati? Tô te entendendo. Tá querendo ficar bonita ali pras pessoas, né? Fazer bonito, perfeitinho, direito, é isso que você quer, não é, Tati? Tá. Mas você lembra o seu propósito? Qual que é o seu propósito maior aqui? Não é sobre você, Tati. É sobre as pessoas que estarão lá. Pessoas que estarão prontas para te ouvir. Pessoas que estarão sedentas, desejosas de ter uma palavra de esperança, sabe? De reacender aquela chama interior. É essas pessoas que estão em busca de algum conteúdo que as ajude a ter mais resultado na vida. É para essas pessoas que você vai falar. E você precisa falar para que elas tenham resultado. A programação mental que você precisa estar na hora de uma palestra, na hora de gravar um vídeo, na hora de fazer uma live, não é sobre você, é sobre a outra pessoa. E daí eu comecei a falar sobre isso. E, gente, eu consegui entregar o meu melhor ali, porque eu estava presente. Eu estava presente para as pessoas, para a transformação. E não me observando se eu estava bonita, se eu estava bem, se eu... Não era isso, entende? Então, querer servir, está na moda ser vulnerável. Tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem ser gaguejar de vez em quando, tá tudo bem ter trava-língua, tá tudo bem ser errar e rir de si mesmo. Entendeu? Às vezes eu falo, tem gente que já me falou assim, Tati, será que eu posso gravar um vídeo? Será que eu posso fazer uma live? Porque eu tenho um português errado. Gente, tá para nascer alguém que não seja professor de português, que tenha o português 100% certo, porque você sabe que a nossa língua é a língua mais difícil que tem, né? Claro que, é muito errado, mas na internet não tem isso, sabe? Na internet não tem isso. Você tem algum conteúdo?
Às vezes o seu pior conteúdo é tudo que outra pessoa precisava. Às vezes o seu pior conteúdo é tudo que outra pessoa precisava, sabe? E você tá guardando só pra si ali. Então, tá tudo bem se... Eu vivo errando português, tem hora que eu falo tudo no plural. Não sei o que acontece, assim, eu percebo, tá? Mas quando eu vejo, saiu da minha boca. Eu acho que goiano tem... Não sei se goiano tem o hábito, assim, de falar as coisas no plural. Eu falo até os verbos no plural, entendeu? E tenho trava com L e R. Por exemplo, falar problema é algo que eu tenho que pensar muito antes. Isso porque eu já treinei com fono, tá? Porque antes eu falava problema. Quando coloca na mesma, eu não sei para que o povo foi inventar, de colocar na mesma palavra R e L junto. Vocês já pararam para pensar isso? Gente, é muito difícil falar R e L junto. Aí eu tenho que parar para pensar. Crise não tem L. Então, qual que é o outro que tem L que eu toda vez... esqueci. Tem uma palavra que toda vez que eu vou falar, esse não tem R, mas eu também tenho que vigiar, que é o disciplina. Esse plina, nossa, mas é difícil. Disciplina. Aí, às vezes, fala disciplina. É muita trava, gente. Entendeu? O que eu tô querendo dizer para vocês? Todo mundo passa por isso. Mais pessoas do que você imagina. E é por isso que a gente chamou esse projeto do Empreenda Sem Limites, que as mulheres que estão à frente disso são improváveis. Por que a gente é improvável? Porque se a gente falasse que hoje a gente estaria onde está, que a gente faria o que a gente está fazendo hoje, muitas pessoas não iam acreditar como era improvável que um dia eu seria palestrante. Era improvável que aquela menina bicho do mato, tímida, um dia falaria para 5.000 pessoas, um dia estaria numa live aqui com quase 800 pessoas só no Instagram e mais 150 só no YouTube. Era improvável que eu seria uma empresária, a empreendedora que eu sou hoje, sabe? É improvável. Só que eu consegui, porque eu decidi isso. E você também pode conseguir. Todas as 11 mulheres têm histórias improváveis, assim, coisas inimagináveis. Isso aqui é só uma parte, tá? Isso aqui é só um trecho da nossa jornada. Tem muito mais. Quem for me acompanhando aqui nas lives, eu vou soltando aos poucos, porque eu não vou falar só de mim hoje, né? Não é sobre mim. Essa live é sobre você. Então eu não vou ficar falando só de mim aqui, contar minha história de vida inteira, não. Esse não é o objetivo, esse não é o propósito da live de hoje. Mas o propósito da live de hoje é que você tenha clareza que se eu, com todas as travas, com todas as aparentes limitações que eu tinha, se eu conseguir estar aqui onde eu estou hoje, você também pode conseguir. Entende? Porque você nasceu para ser ilimitado. Esse é o nosso grande objetivo nessa série de lives que a gente tem feito, nessa maratona dessa semana do Empreenda Sem Limites. A gente quer chamar vocês para empreender. Mas empreender, gente, não é só montar seu CNPJ. Empreender não é sobre você montar sua empresa, não. Empreender é sobre você ser um profissional fora da curva. É sobre o seu nome se tornar sua marca. Já pensou? O seu nome, temos vários nomes aqui, ó. Temos o Silvinho, temos a Andréa, Aguinaldo. Já pensou o seu nome ser a Ferrari do seu mercado? Ser a Ferrari dentro da empresa que você trabalha, que você é funcionário. É isso. Empreender é você ganhar empregabilidade. É as pessoas desejarem ter você na empresa. Entende? E aí pode vir a crise que for, mas as pessoas vão querer ter você na empresa com elas. Porque você é uma pessoa indispensável lá. E se você quer ser um empresário, se você quer empreender, é você inovar, fazer a diferença, conseguir fazer sua empresa se tornar lucrativa. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso propósito com vocês, tá? Em todo esse nosso período. E pra gente fechar, tem presente, já vou explicar como que você faz para receber o presente, tá? Mas olha só, um item importante. Para você vencer a timidez, você precisa se preparar e dominar o assunto. Gente, eu posso estar em qualquer lugar. Se você me chamar para falar de improviso e pedir para eu falar sobre algo que eu não domine, gente, eu vou passar vergonha. É fato, entendeu? Tati, você tem toda uma desenvoltura para falar, nossa, você tem uma segurança, sabe? Você tem uma convicção, porque eu domino do assunto. Eu li muito, eu estudei muito sobre esse assunto, eu falo sempre, e quem ensina, quem fala nas lives, nos vídeos, nas palestras, aprende 2 vezes, tá? Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Olha que coisa boa! Dica aí para você falar. Então, o que acontece?
O ato de eu falar e repetir várias e várias vezes vai me dando uma segurança, vai me dando domínio do assunto, propriedade, e cada vez mais eu me sinto mais segura. Se você pedir para eu falar temas que eu não domino, eu vou travar, vai dar branco, eu vou falar em poucos segundos, vou passar insegurança na voz, mesmo com toda a experiência que eu tenho, entende? Porque uma das coisas, e aí eu ensino isso muito no meu curso de oratória. Olha isso aqui. Existe um dado que para você ficar bom em algo, e principalmente na comunicação, hein? Você ficar bom na comunicação, você tem que treinar 2 horas para cada 5 minutos de fala. Anota aí, hein? Treinar 2 horas para cada 5 minutos de fala. E aí eu te pergunto, sua última apresentação, sua última palestra, quanto tempo você treinou? Ai, Tati, eu não fui bom, não. Me falaram que eu tenho que fazer roteiro, eu fiz uns tópicozinhos lá, mas não consegui. Escrevi uns slides, um textão nos slides, coisa errada, né? Escrevi um textão nos slides, Deus me livre. E aí eu fui olhar para esses slides, fiquei só lendo os slides lá, foi péssimo, sim. Por quê? Porque você não estudou o suficiente. Quanto que você treinou em casa, na frente do espelho, gravando, se assistindo, se dando auto-feedback? É 2 horas de treino para cada 5 minutos de fala. Eu faço, no meu curso de oratório eu faço o povo treinar intensamente. Depois eles conseguem fazer. Porque quem treina intensamente, feito louco, consegue fazer. Consegue ter uma performance muito melhor de quem chega improvisando. Entende? Improviso. Isso aqui é uma outra fala minha. Anota essa frase aí. Hein? O improviso nunca vai te levar à excelência. Sinto muito de dizer isso, tá? Quem adora improviso aqui, quem gosta de um jazz na fala, nas ações, vai sofrer. Mas o improviso, você pode até se sair bem, mas você vai ficar no razoável, você vai ficar no medíocre, sabe? O improviso, ele nunca vai te levar à excelência. Tati, mas você acha que não tem que improvisar? Não, deixa eu te contar uma coisa. A vida, por si só, exige da gente improviso. Eu tenho até técnica. Tem técnica para tudo nessa vida, que vocês podem imaginar. Então, tem técnica de improviso também. Eu treinei improviso. Quando eu mudei para São Paulo, eu entrei num curso de stand-up, num curso de improviso. Tem curso de improviso, você sabia? Fui fazer curso de improviso, fui estudar, fui entender o que os barbichas e grandes humoristas fazem. Só que você sabia que improviso... Olha isso aqui. Quem trabalha só com improviso, deve ser bom para improvisar, né? Ele treina tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto o improviso, que ele já treinou todas essas circunstâncias. Eu me lembro uma vez que eu fui assistir os Barbichas, e aí eles têm vários jogos, né? Um dos jogos dos Barbichas é o jogo do troca. Tem um outro jogo que você tem que dar um cenário para ele. E você fala assim, você tá na praia agora você tá numa igreja, agora você tá numa pracinha. E você tem que passar o cenário para ele na hora e eles vão ter que criar algo em cima daquele cenário. Gente, eles ensaiaram tanto, eles treinaram tanto, que não existe cenário, que não existe lugar que eles já não tenham testado, experimentado, feito antes. Você entende isso? Então, se você treinar muito, se você treinar intensamente, não vai ter cenário que você não vai ter testado. Não vai ter improviso que você não vai ter experimentado. Na verdade, é um improviso tão treinado, é um improviso tão testado que nem se pode falar que é um improviso. Você entende? E aí entra uma questão dos artistas. Os artistas adoram inovar. E não há problema de você inovar. Eu sou muito artista. Eu preparo algo, eu sempre faço algo a mais, ou algo diferente, sempre. Eu preparo isso aqui, e eu trouxe um monte de história para vocês que não estava aqui. Eu me permito inovar. Entre aspas, eu me permito improvisar. Só que quando você improvisa em cima de algo planejado, em cima de um esqueleto, uma estrutura com início, meio e fim, quando você improvisa em cima disso, aí a mágica acontece. Agora, você chegar assim, totalmente no despreparo, sem saber nada, sem saber quem está te assistindo, quem está te ouvindo, sem saber que conteúdo você vai compartilhar, sem saber nada, e for num improviso total, você vai ficar aqui, no razoável, na mediocridade. Vocês não nasceram para ser medíocres, não, por favor. Memoráveis aqui, eu sempre falo que memorável é um combate à mediocridade. Então, a gente é um combate, a gente não admite a mediocridade na nossa vida. Então, o improviso nunca vai te levar à excelência, tá? Você vai continuar improvisando sempre que a vida tem imprevistos, né? A vida nos prega peças, coisas que a gente nunca imaginou que fosse acontecer nas nossas vidas, acontecem, mas você não vai viver de improviso. Você pode improvisar em algum momento, entende? Então, olha só,
Esquizoide. O pessoal do Corpo Explica tá aqui, né? Também. Eu fiz o curso, muito bacana. Então, olha só. Querer servir não é sobre você, é sobre a transformação que você vai gerar na vida do mundo. Na vida do mundo, não. Na vida das pessoas, né? E no mundo também. Está na moda ser vulnerável, tá tudo bem. Você não precisa. E, ó, não é bom ser perfeito. Não é bom ser perfeito, tá? Se você errar um pouquinho, deixa esses erros. Se você olhar meus stories, vocês vão ver que lá eu compartilho várias fraquezas que eu tenho. Várias coisas que, em outras épocas, eu estaria constrangida de falar. Hoje mesmo eu postei nos meus stories algo que, em outras épocas, me geraria total constrangimento, que nunca na minha vida eu iria falar sobre isso, nunca na minha vida eu iria falar. E hoje eu me sinto pronta para abrir, sabe, as minhas fragilidades, os meus pontos vulneráveis, não só por estar na moda ser vulnerável, mas porque eu sei que isso ajuda outras pessoas. Eu sei que outras pessoas passam por situações muito parecidas com a nossa. E se a gente... O que acontece com a internet? Pra gente fechar, hein? Eu vou empolgando aqui, eu vou vendo os comentários de vocês, aí eu vou querer fazer mais. É muito bom. Mas assim, o que acontece? Esses dias eu tava até vendo um artigo que fala sobre quantas pessoas que têm estado em depressão, né, em síndrome do pânico e em várias doenças consideradas assim como o mal do século. E por que essas pessoas estão tão sofridas, né? Vários motivos, mas um dos motivos é que as pessoas começam a olhar as redes sociais e seguir muitas pessoas de sucesso, né? Que é muito legal. A gente até em outra live falou sobre isso. A gente tem que admirar pessoas de sucesso, porque são inspiração para nós. Se elas chegaram lá, a gente também pode chegar. Então, nos mostra aonde nós podemos chegar. Entendeu? É importante ter como inspiração, é importante seguir pessoas com resultados notórios. Só que, às vezes, a gente fica meio deprimido porque a gente fala assim, eu já me senti assim lá atrás. Por que isso não acontece comigo, sabe? Por que para mim tudo é tão difícil? Por que eu nunca consegui? Por que as pessoas parece que é tão fácil para elas, sabe? E a gente começa a se questionar com relação a isso. Vocês estão me lembrando de beber água, né? Obrigada. E a gente começa a se questionar. Eu já me fiz esse questionamento lá atrás. E aí, o que a gente percebe? Que a gente nunca deve comparar o palco de ninguém com os nossos bastidores. Porque aqui, o que tá no Instagram, o que tá nas redes sociais como um todo, no YouTube, geralmente é o quê? É a vitrine, é o palco. No palco, todo mundo tá perfumado, no palco tá todo mundo, no caso das mulheres, de salto, no caso do homem, tá tão arrumado, barbinha feita, né? Geralmente a gente se produz, geralmente a gente se organiza para ir para um palco. Você não vai chegar lá todo largadão no palco. Claro, tem umas exceçõezinhas, mas em geral, a gente sabe que a gente está sendo exposto e não é natural a gente deixar todas as nossas exposições ali. Agora, e os bastidores? Sabe? E os bastidores? Os bastidores, gente, até as pessoas mais bonitas, mais ricas, mais admiráveis, têm problemas, porque problema é a vida. Aquilo que a gente chama de problema é a vida, é viver. Então a gente vai ter problema, a gente vai ter pepino, a gente vai ter dor de cabeça, vai ter dor de barriga. Sabe uma coisa que eu faço? Olha que estratégia fenomenal, hein? Olha essa estratégia poderosa. Quando você olha para uma pessoa e se admira tanto, a ponto de ficar um pouco constrangido de conversar com essa pessoa, você fala assim, ai meu Deus, será que eu conheço com essa pessoa? Eu tô constrangido, tô... Sabe o que você faz? Mas vocês vão fazer isso comigo? Não, entendeu? Vocês não estão constrangidos comigo. Eu dou total liberdade para vocês não ficarem constrangidos comigo, tá bom? Mas vou ensinar uma tática que eu uso aqui com vocês. Eu imagino essa pessoa com dor de barriga, fazendo cocô. Imagino. Eu olho assim e falo, Sabe por quê? Porque aí me remete o seguinte, ela é gente como a gente. Tem medo, tem fraqueza, tem insegurança, como todo mundo tem. Ela é ser humano. Pode ter um pouquinho mais de dinheiro? Pode. Pode ser famosa? Pode. Mas ela é gente como a gente. E isso me coloca ali, ó, no mesmo nível da pessoa, para poder conversar de igual para igual. Tá certo? Então, imagina ela cagando. Outra pessoa, né? Imagina outras mulheres aí, ó, cagando. A pessoa que você admira. Imagina cagando. E aí, gente, acabou. Acabou, gente. Vocês gostam dessa palhaçada, né? Aí todo mundo se diverte. Mas é isso. Então, lembra que todos nós temos nossas fragilidades. E quando a gente coloca isso para fora também, gera uma identificação, né? Porque é transparente, gera até confiança.
Você confia numa pessoa que ela fala que tudo bem, eu tenho defeito mesmo, ó, meu defeito é esse, meu problema é esse. Você passa a confiar mais nessa pessoa, ela passa a ter mais credibilidade com você. E uma pessoa que é perfeita demais, a gente não confia. Por quê? Porque no fundo a nossa mente sabe que não existe ninguém perfeito. Então, se aquela pessoa é perfeita demais, tem alguma coisa errada. Não tem ninguém perfeito, não posso confiar naquela pessoa. Você entende? Passa até mais confiança quando a gente revela. Claro que agora, gente, vocês não vão sair revelando todos os defeitos de vocês, não. Chega ali, ó, tá querendo conquistar alguém, um relacionamento, já chega e conta no primeiro encontro todos os defeitos. Não, por favor, vamos com calma. Tem que saber escolher os defeitos, né? Vai fazer entrevista de emprego, já conta todos os defeitos. Bom, cuidado. Então, mas a gente tem que ter consciência, tem que ter clareza, né, desses pontos a melhorar que todos nós temos e buscar essa melhoria também, não aceitar isso, mas reconhecer que a gente tem. Fechou? Então, ó, como que faz para ganhar o presente da live de hoje? Vocês estão de parabéns, chegamos a quase 800 pessoas aqui, ó. Parabéns para vocês, viu? 100% memorável, improvável. Aqui quase 200 pessoas no YouTube. Ó, quem tá no YouTube, gente, se inscreve no meu canal, eu preciso chegar em 100 mil esse ano ainda, vocês me ajudam? Chegar em 100 mil inscritos no canal do YouTube? Só colocar a Tatiane De Angela, porque esse canal tem tanto tempo, agora que eu tô pegando mais filme também, né? Então se inscreve no canal, já deixa o joinha vai ser muito bom. Eu tô com 76.500 inscritos. Vamos ver se a gente vai aumentar esse número, hein? Bora ver. Tatiane De Angela. E quem tá aqui no Instagram, para todo mundo, tá, gente? YouTube, Instagram, todas as redes, para vocês ganharem o presente. Eu falo muito de meritocracia. Então não tem sorteio, 100% pode ganhar. Mas o que você precisa fazer para ganhar? Primeiro, são 3 ações. Quem já é memorável, que já me acompanha há mais tempo, já sabe. 3 ações para vocês ganharem esse presente hoje. Primeira ação, faz um stories. Pode ser você fazendo o seu vídeo, pode ser. Porque, uma das formas de você destravar a vergonha, principalmente gravar vídeos ou fazer lives, começa com stories. O stories sai em 24 horas. E é curtinho, é bastidor, não é todo mundo que vê, é a vida como ela é. Vai nos bastidores, ela é bem formal mesmo, você não precisa nem ter conteúdo, só fazer, tá bom? Então, o que vocês vão fazer no stories? E me marcar. Contar alguma coisa que te chamou a atenção. Eu falei várias frases, dei vários conteúdos, vários passo a passo, dicas aqui para vocês. O que mais te marcou? O que mais te chamou a atenção? Faz um vídeo contando isso e me marca, que eu quero repostar vários de vocês. Não sei se vou repostar todo mundo, porque é muita gente, né? Mas eu vou repostar vários de vocês. Quero, principalmente, olhar o rostinho de vocês, ver vocês fazendo. Eu respondo tudo, tá, gente? Quero olhar todo mundo ali, ó. Eu sou aquelas pessoas que respondem direct, que acompanha tudo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então, eu quero ver vocês, eu quero conhecer, tá bom? Vão fazer stories e me marca. Pode ser print dessa tela, Tati? Pode. Pode ser print dessa tela, se estiver muito envergonhado ainda. Mas depois dessa live, vamos vencer a vergonha. Vamos vencer a timidez. Te desafia aí. O medo que você não vence se torna o seu limite. Você nasceu para ser ilimitado. Você nasceu para ser memorável. Então, não tem limites. Vence esse limite hoje. Começa agora. Tá? Com stories. Stories é tão simples, é tão fácil, é pequenininho ali, ó. Só 15 segundos. Fica disponível só 24 horas. Poucas pessoas veem. Faz. Combinado? Então, esse aqui é o primeiro pontapé, porque não é só assistir e saber conteúdo, não. Você tem que entrar em ação. O próximo passo é entrar em ação. Então, entra em ação com os stories. Fez stories me marcando? Segunda coisa, são 3 coisas, tá, gente? 3 coisas. Segunda, vai lá no meu último post do Instagram, Tati De Angela, vai ali. Tati De Angela, se tiver alguém do Empreenda Sem Limites, tá aqui, ó. Tem uma frasezinha lá boa pra vocês, ó. Falando, inclusive, sobre isso que eu acabei de falar, sobre ação. Essa frase aqui é extremamente inspiradora para vocês. Vão lá, marca 3 amigos e escreve uma frase do que você mais gostou da live de hoje. Por que valeu a pena estar aqui na live de hoje? O que você mais gostou? Qual que é a frase que impactou? Pode ser a mesma frase que você postou lá nos stories. Você vai marcar amigos para chamar mais gente para as lives, para as próximas, e você vai falar uma coisa que você gostou muito da live de hoje, tá? Vamos repassar as ações? Quem fizer essas 3 ações, eu vou mandar no direct o link para vocês baixarem o presente. O que é o presente para quem chegou depois? É um cronograma do que você deve postar nas redes sociais. Vai facilitar a sua vida. Se você está começando agora ou pretende começar algum dia a se posicionar melhor nas redes sociais,
esse é o canal, tá? Pena que cheguei atrasada. Ó, vou deixar salva essa live aqui para vocês por pouco tempo, tá? Quem chegou no meio, pro final, eu contei muitas histórias, muitas técnicas incríveis, bacanas, vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir, então eu vou deixar no IGTV para vocês. Terminando aqui, você pode correr lá, vai ficar salvo. Vou ver se eu deixo umas 24 horas só, ou menos, para você assistir logo. Senão, se procrastinar, eu sou a pessoa da produtividade. Já sei que se deixar para amanhã não faz. Tem que ser agora. Então, terminando aqui, quem chegou depois, já começa a assistir desde o início, que aí vocês vão ver muitas histórias incríveis, assim, fenomenais, para vocês terem muito resultado, tá bom? Então, vou colocar isso aqui no IGTV. São 3 ações para vocês aprenderem a postar nas redes sociais, fazer um cronograma, toda uma linha editorial, que conteúdo que eu posto, por onde que eu começo, para vocês terem alguns insights. Esse é o presente que eu tenho para hoje. E para ganhar esse presente, você tem que fazer um stories me marcando sobre a live de hoje. Tem que marcar 3 amigos no último post, que é aquela da frase, tá? E tem que fazer uma frasezinha lá também na marcação. Porque se marcar só 3 amigos, fica chato, fica parecendo sorteio, não é sorteio. Então, você vai marcar 3 amigos para chamar e coloca uma frasezinha lá para mostrar para ele por que valeu a pena você estar nessa live aqui comigo hoje. Só essas 3 ações e você já vai ganhar lá no direct, eu mando o link para vocês e vocês já vão ganhar o presente, tá? Última coisa, quem não participou ainda do Empreenda Sem Limites, vale a pena, vai sair do ar. E nós já temos 3 aulas liberadas para vocês, hein? 3 aulas liberadas, então aproveita. É de graça, tá? Quem não se inscreveu, tá o link aí no YouTube, tá o link aí em várias plataformas. Me pede o link aqui no Instagram, porque não adianta eu colocar o link aqui para vocês, mas tá na minha bio, tá? O link tá na bio, eu geralmente coloco o link nos stories, mas qualquer coisa vocês me chamam no direct, me perguntam que eu respondo tudo, auxilio a vida de vocês aqui. Esse é o nosso objetivo. Combinado? Então, aguardo vocês. Marca também o @ Empreenda Sem Limites. Empreenda Sem Limites, eu marco o @ lá nos stories, porque aí o Empreenda Sem Limites também compartilha vocês. Ó, a chance de ficar famoso, hein? Eu vou compartilhar e o Empreenda Sem Limites vai compartilhar vocês. Todo mundo compartilhando vocês. Olha que chance, oportunidade da vida. Então, aproveita, corra lá para fazer os stories e esse já vai ser o primeiro passo para você vencer a vergonha, a timidez e conseguir ter muito mais resultado. Tá? Beijo grande, sucesso. A gente se vê em próximas lives, porque estamos na maratona, hein? Evento total. Beijo!